Amanhã, primeiramente, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, desculpa. Amanhã, permitindo Deus, dia 23 de março de 2025, estaremos fazendo a... Oh, Deus Santo, deu um branco aqui agora. Estaremos na lição 12 da Escola Bíblica Dominical, trimestre desse primeiro trimestre de 2025, traz por título Em Defesa da Fé Cristã. E amanhã, permitindo Deus, estaremos na 12ª lição, né? 3 meses do meio do ano de 2025 já se foram. Rapaz do céu. E amanhã, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, né? Citando a igreja que está em Creta, na Grécia, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, Paulo explicando aqui para Tito qual que era a finalidade da permanência dele em Creta para continuar a obra de evangelização. E o que chama atenção no centro desse versículo é o seguinte: Paulo dizendo para Tito o seguinte: para que você ponha em boa ordem as coisas. As coisas são artigos indefinidos, né? São várias situações que necessitam para que se gere uma estabilidade e possa haver uma plena concordância para que tudo discorra dentro de uma perfeita normalidade. E ele coloca logo após boa ordem as coisas que ainda restam, ou seja, por mais que se faça, ainda existe coisas a serem feitas, né? Meu Deus do céu. E ainda joga mais peso sobre a vida de Tito, dizendo o seguinte: e de cidade em cidade você estabeleça presbíteros, como já te mandei. Ou seja, funda o trabalho, organiza, coloca em ordem, entrega na mão de uma pessoa capacitada para que ele dê continuidade a este novo trabalho. Então, a verdade prática dessa lição, ela diz que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização, entendeu? Já pensou uma coisa desorganizada, que transtorno que gira, né? Seja em que segmento for. Mas a igreja do Senhor, ela também, além de ser um organismo vivo de natureza espiritual, ela é também uma organização. E a própria palavra em si, organização, ela já joga luz para o nosso entendimento para compreender o quê? Que aquilo que é uma organização é algo que é organizado, algo que tem começo, meio e fim. É impossível, né? Uma coisa desorganizada onde todos fazem o que querem, todos vivem da maneira conforme desejam, não respeitam regras, não obedecem liderança, né? Parece até alguma coisa referente aos dias de hoje, algumas coisas por aí, né? Entendeu? Então, como que se normaliza uma situação para que esse segmento seja uma organização, uma coisa estabelecida com pessoas liderando, dando continuidade, seguindo a orientação de alguém superior? Primeiro, que o dono da igreja nunca foi homem e nunca será. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Então, ele, desde o início do seu ministério, ele sempre pautou por tudo organizado e orientando os seus discípulos, que posteriormente se tornaram apóstolos, né? Aqueles que vai após outro para dar seguimento à mesma linha de raciocínio. E é assim que funciona. Mas nos dias que estamos vivendo, infelizmente, é cumprimento da palavra. Então, tudo que estamos vivendo sendo cumprimento da palavra é porque tem de acontecer da maneira como está acontecendo,
E aí é o que a gente vê por aí, muitas coisas que não coadunam, que não batem com os ensinamentos da palavra de Deus. E então, quando você vê algo nesse nível que gera perturbação, que gera desorganização, que gera realmente um mal-estar, né? Um descontrole, um desnível, né? Algo que se torna até irracional no que estão fazendo por aí, chamando de evangelho, chamando de palavra de Deus e muito mais ainda de igreja do Senhor. Quando você vê isto, você diz, mas não tem nada a ver com o manual de regras, não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Isso é prova que você tem o Espírito Santo na sua vida, que você realmente é uma pessoa zelosa, compreende, sabe discernir uma coisa de outra. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo, preste atenção numa coisa. A igreja, ela é realmente um organismo vivo e ela é regida pelo Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus enviou para estar conosco e estar em nós e estar conosco. E ele recebe a orientação do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, para que aplique no seio da noiva, que é a igreja. Então, quando vocês vê um segmento que se diz chamar Igreja do Senhor, mas que a liturgia, né, o que se vive dentro daquele espaço, não tem nada a ver com a realidade que a palavra de Deus ensina, você vai ver que algo está desfocado, que algo não está batendo. E esse algo é exatamente que ali não tem o Espírito Santo, ali não está a presença do Pai, muito menos do Filho. Ali é simplesmente uma organização humana, usando o nome de Deus, se chamando igreja, né? Que muitas pessoas às vezes dizem, eu sou da igreja tal, e não sabem nem o que significa o nome ou a palavra igreja, né? A palavra igreja, ela significa aqueles que são tirados para fora, ou seja, todos aqueles que realmente fazem parte de uma denominação séria, eles foram tirados para fora do quê? Do sistema mundano, corrupto, e trazidos exatamente para a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pautam a sua vida, sua conduta pelos escritos da palavra de Deus. Aí você vê que tanto palavreado e atitudes desta pessoa realmente se identificam com os ensinamentos da palavra. É simples. Jesus ensinou um princípio que é válido, né? Ele falou, olha, observa tudo que uma pessoa fala, porque aquilo que a boca fala procede do que está cheio no coração. E observem também o fruto que a árvore produz, porque não pode uma árvore boa produzir maus frutos e nem uma árvore má produzir bons frutos. É simples, é o palavreado e atitudes, você sabe o que está diante de você. Entendeu? Então, precisamos realmente levar muito a sério e ao pé da letra os dias que estamos vivendo, porque estamos aí às portas do arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer a qualquer instante, né? Você vai estar no seu trabalho e de repente você vai ser tirado e fica quem não estiver preparado. Você vai estar no leito lá, né, com sua esposa, se ela não estiver preparada, ou você, esposa, preparada e o marido não, um vai ficar, o outro vai. É assim que está escrito, né? E o que temos que estar é vigilantes, entender que nós não estamos numa área de lazer, não estamos num parque aquático, não estamos num parque de diversão, não. Nós estamos dentro da igreja do Senhor, que é um organismo vivo por excelência. Então, toda atitude cautelosa é viável e louvável. Então, querido, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te conceda aí um final de semana super abençoado e que seja um prenúncio de uma semana que vem também abençoada em nome de Jesus para você e toda a sua família. Me despeço de todos, agradecendo pela preciosa atenção e que Deus em Cristo Jesus te conceda respostas dos céus e bênçãos das maiores na sua vida e também na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.